Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou o professor Pedro Freire e essa semana nós trabalharemos o módulo Fundamentos do Evolucionismo. Ao final desse módulo, você deverá ser capaz de explicar os pontos principais do lamarquismo e do darwinismo, distinguindo os fundamentos das duas teorias, conhecer e compreender as principais evidências da evolução biológica, explicar os principais pontos da moderna teoria evolucionista, reconhecendo a mutação e a recombinação dos genes como fontes de variabilidade sobre a qual atua a seleção natural, explicar a adaptação dos seres vivos pela ação da seleção natural, refletir sobre a origem da vida e da espécie humana à luz dos fundamentos da teoria evolucionista moderna. E hoje nós trabalharemos o capítulo 1, Pensamento Evolucionista. Sejam bem-vindos mais uma vez. A variedade de seres vivos em nosso planeta fascina a humanidade desde o princípio da nossa história, mas apenas há 200 anos ela começou a ser percebida como um resultado de uma evolução biológica, um processo natural de transformações hereditárias e adaptações que vem ocorrendo desde o surgimento da vida na Terra. E a disciplina de biologia, essa disciplina tão estudada e estudada aqui por nós, ela nasce a partir daí. Como dizia o Theodosius Dobzhansky, nada em biologia faz sentido senão sob a luz da evolução. Então, as evidências da evolução são muitas e elas podem ser observadas nos dias de hoje. A gente pode perceber essa variabilidade, por exemplo, na ilha de Galápagos, que é um campo de estudo muito propício da biologia, onde vocês podem observar uma fauna e uma flora única no mundo, que atrai a atenção de vários pesquisadores. Existe um isolamento geográfico entre essas ilhas que permitiu que essas plantas e animais se diferenciassem muito entre si. Animais e plantas da mesma espécie, mas tão diferentes vivendo em ilhas tão próximas. Ilhas que permitem um isolamento entre esses animais e plantas. Permitem um isolamento que fez com que eles pudessem se diferenciar e não houvesse o compartilhamento genético, o cruzamento. Capítulo 1. Pensamento evolucionista. O surgimento do evolucionismo. Como a gente já disse anteriormente, o evolucionismo surgiu há apenas 200 anos. E como é que a humanidade concebia a ideia da origem das espécies? Bom, ela concebia, assim como outras coisas, tudo era explicado através da Bíblia e da religião. E o criacionismo nada mais é do que uma teoria religiosa que entendia que todas as espécies vivas teriam sido criadas por um ato divino. E a partir de então, elas poderiam passar por várias gerações sem modificação nenhuma. Permaneceriam então imutáveis, um fenômeno chamado de fixismo. Bom, essa teoria, assim como outras teorias religiosas, ela teve uma vigência até meados do século XIX, quando a ciência rompeu com a religião, definitivamente. Antes disso, vieram outros cientistas tentando explicar alguns fenômenos que divergiam das teorias religiosas, como, por exemplo, o geocentrismo e o heliocentrismo. Nicolau Copérnico sofreu bastante para tentar explicar que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em torno de um astro maior, que era o Sol. E tentar explicar outras coisas era muito difícil nessa época, porque até então a religião ela dominava o Estado e dominava e fomentava todas as pesquisas científicas. E as pesquisas científicas teriam que explicar tudo que a ciência dizia como verdade, tudo que a religião dizia que era verdade. Tudo isso era um dogma, né? Mas a ciência não se faz a partir de dogmas. Não existe uma verdade absoluta. Na religião, sim. Basta você crer para ver. Mas na ciência, não. Você tem que ver para crer. E o evolucionismo a gente pode ver, a gente pode perceber. Existem evidências desse evolucionismo. Evidências que novas espécies surgem a partir de espécies ancestrais que deixaram de existir. Que evidências seriam essas? A gente vai trabalhar isso em um outro capítulo. Mas vocês já devem conhecer alguns chamados fósseis, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos dinossauros que foram extintos. Isso a gente vai ver com mais detalhes no próximo capítulo. Ideias evolucionistas de Lamarck. Em 1809, o naturalista francês Jean-Baptiste Antoine de Monnet, que foi batizado de Cavaleiro de Lamarck pela Grã-Bretanha, ficou conhecido então como Jean-Baptiste Lamarck,
ele publicou seu livro intitulado Philosophy Zoologique, originando o lamarckismo. Lamarckismo esse que foi inspirado pelas ideias pré-socráticas sobre o transformismo das espécies. E a partir de então ele estabeleceu 4 premissas básicas para a evolução das espécies. Primeira, a de que cada espécie teria surgido por transformações sucessivas de uma forma de vida primitiva. A segunda, de que essas formas primitivas surgiram por geração espontânea, ideia também que foi inspirada pelo filósofo Aristóteles. Essa ideia de geração espontânea, muita gente até hoje acredita, por exemplo, que sapos surgem no meio do lodo, até porque não conseguem perceber que existe uma fase larval anterior à do sapo adulto. As pessoas observam apenas o sapo adulto e não observam a fase larval, que é o girino. E mesmo que observem o girino, eles não fazem a relação entre um e outro. Então, assim como os sapos, para muita gente, ele surge espontaneamente, na época, no século XIX, Lamarck acreditava que outras espécies surgir de forma espontânea. Terceira premissa era de que existia uma tendência ao aumento gradativo da complexidade. As formas iniciais primitivas eram mais simples e as formas atuais são mais complexas. A quarta e última premissa, ela prevê a influência do ambiente como um fator perturbador da tendência natural, gerando variações em torno dos planos ideais de organização corporal. Então, o ambiente interfere no caso das características das espécies, como ocorre no pescoço das girafas, que com a mudança do ambiente, o alimento foi ficando mais escasso no ambiente terrestre, as girafas passaram a se alimentar das plantas no alto das árvores e passaram então a esticar o seu pescoço. Bom, a partir dessas ideias, Lamarck inferiu 2 leis básicas para que ocorresse a evolução. A primeira é a lei do uso e desuso, onde o ambiente pode forçar mudanças de hábitos de um ser vivo, levando ao desenvolvimento de certas estruturas, como aconteceu com o uso das girafas, do pescoço, o alongamento desse pescoço, e a atrofia de outras, no caso das serpentes, que com o desuso dos membros anteriores e posteriores, levou-se a uma atrofia desses membros, e aí elas passaram a se locomover apenas com seu corpo esguio, sem as patas. E, por último, tem a lei da transmissão das características adquiridas. Essas características que foram adquiridas pelo uso e pelo desuso seriam, então, transmitidas à descendência ao longo das gerações. Essa lei, ela causou muita polêmica. Muita gente ficava sem entender. Como assim? Será que se eu fizer muita musculação, ficar bem forte, marombado, será que meu filho vai nascer também com os músculos bem desenvolvidos? Será que se eu perder uma perna, meu filho vai nascer sem perna? Então isso foi muito polêmico na época e fizeram muitos testes, por exemplo, com camundongos, cortando cauda de camundongos, para ver se os camundongos nasceriam sem cauda. E isso não foi provado, nunca foi provado. Bom, essas ideias de Lamarck, elas não convenceram por completo a comunidade científica. No entanto, elas influenciaram boa parte dos naturalistas que acreditavam ainda assim na evolução. Dentre eles se destacou Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Chegaram à mesma ideia sobre o processo de evolução, baseado na seleção natural. Bom, essas ideias surgiram a partir de observações da natureza. Para Darwin, essas observações se deu ao redor do mundo e principalmente uma viagem que ele fez onde ele visitou Galápagos, um arquipélago formado por pequenas ilhas áridas situadas no Oceano Pacífico, cerca de 800 km da costa do Equador. Ali ele encontrou um ambiente totalmente diferente do que ele encontrou ao redor do mundo. As espécies que viviam em cada ilha eram indivíduos totalmente diferentes, mas, no entanto, indivíduos de mesma espécie, com um ancestral bem próximo entre eles. Ele pôde observar que essa variação ela foi se desenvolvendo a partir das características
do ambiente também, como Lamarck dizia, mas ele conseguiu explicar isso de uma outra forma. Ele conseguia explicar que na natureza os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente, eles são selecionados, pois têm mais chances de sobreviver e deixar descendentes, os quais herdam suas características adaptativas. Então, diferente de Lamarck, que acreditava que ao longo de sua vida os indivíduos se adaptavam, Darwin e Wallace acreditavam que já nasciam indivíduos aptos dentro de uma população, de uma diversidade enorme dentro de uma população, diversidade de indivíduos da mesma espécie. Então, como o darwinismo ele difere do lamarquismo? Então, o darwinismo ele defende a ideia da ancestralidade comum. O lamarquismo ele defende a ideia do transformismo. As espécies foram se transformando de uma forma mais primitiva para uma forma mais complexa. Ele também propõe que o mecanismo responsável pela evolução é a seleção natural, e não a lei do uso e desuso, e da transmissão das características adquiridas. O pensamento darwinista ele pode ser resumido em 3 inferências, apoiadas em 4 fatos. Fato 1. Populações naturais de todas as espécies tendem a crescer rapidamente, pois o potencial reprodutivo dos seres vivos é muito grande. Fato 2. Apesar do enorme potencial de crescimento, o tamanho das populações natural mantém-se relativamente constante ao longo do tempo. E a partir daí ele faz a primeira inferência. A cada geração morre um grande número de indivíduos. Muitos deles morrem sem deixar descendentes. E aqueles que deixam descendentes, eles conseguem sobreviver por mais tempo e conseguem deixar o maior número de descendentes. Eles são mais aptos e deixam indivíduos cada vez mais aptos a cada geração. Fato 3. Ele supõe que os indivíduos de uma população diferem quanto a diversas características, como as que influenciam na capacidade de explorar com sucesso os recursos naturais, assim como a aptidão para deixar descendentes. E a partir daí ele faz a segunda inferência. Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são preferencialmente os com maior adaptação às condições ambientais, como a gente já falou. Fato 4. Ele supõe que grande parte das características apresentadas pelos indivíduos de uma geração ela é herdada de seus pais. E ele faz a terceira inferência. Os que sobrevivem a cada geração tendem a transmitir aos descendentes as características relacionadas à sua maior adaptação. Assim, a seleção natural favorece ao longo de gerações sucessivas a permanência e o aprimoramento de características relacionadas à adaptação. Se a gente for comparar o exemplo do pescoço das girafas, para Lamarck, esse pescoço ele era alongado a cada geração. E aquele alongamento ele era passado de um indivíduo para outro pela herança das características adquiridas. Darwin não. Darwin acreditava que existiam diferentes girafas com pescoços de diferentes tamanhos. E aquelas girafas com pescoço maior, elas foram selecionadas pela vantagem que elas tinham em relação às outras de pescoço menor, já que elas conseguiam explorar o ambiente de uma forma muito maior. A gente pode ver e comparar, por exemplo, espécies muito próximas, como o porco selvagem e o porco doméstico, e observar que as características que levaram ao porco doméstico perder a pelagem, por exemplo, ela tem tudo a ver com a adaptação ao ambiente domiciliar. Adaptação ao tipo de criação que ele é submetido. Se você for ver o porco selvagem, ele tem aqueles chifres, ele é muito mais agressivo. Como é que ele ia viver num ambiente doméstico dessa forma? Então, as características obtidas pelo cruzamento desses porcos selvagens, pelas linhagens sucessivas, elas foram selecionadas. Foi feito um tipo de reprodução diferenciada nesses indivíduos. Darwin observou também a variedade de pombos que existia. A variedade de pombos era obtida por seleção artificial por Darwin. Ele criava uma série de pombos e ia testando, ia combinando as características que ele achava que tinham mais vantagem em relação a determinadas situações do ambiente. Então existia um pombo ancestral, que era o pombo da rocha. Esse pombo da rocha ele deu origem a 3 tipos de pombo que ele conseguiu desenvolver em cativeiro. A variedade A, que tinha um papo muito mais desenvolvido. A variedade B, que ele conseguia dar saltos e voos muito maiores.
E o pongo de leque, que ele era muito mais atraente, mas atraía ao mesmo tempo que atraía as fêmeas, ele também atraía os predadores. Bom, para Ernest Mayr, Darwin percebeu claramente dois aspectos fundamentais da evolução. Primeiro aspecto é o da anagênese, transformação gradual das espécies pela qual surgem novas características a partir das características primitivas ancestrais, o que explica dentro de uma população de indivíduos de uma mesma espécie, como dentro dessa população existem indivíduos tão diferentes entre si. Como ocorreu essa transformação? Apesar de Darwin não entender geneticamente o processo, ele entendeu que havia algum processo que levava a essa transformação. Hoje a gente entende que existem processos genéticos envolvidos. Cladogênese. Ele também entendeu a cladogênese como um processo de diversificação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Surgimento de quê? De clados, a origem de clados. Clados seriam ramos de uma árvore. Essa árvore mostrava como essas espécies, diferentes espécies, surgiam a partir de um mesmo ancestral, a partir de uma mesma raiz. Esses ramos, eles só surgiriam a partir de um momento em que essas diferenças entre essas espécies fossem tão grandes, e essas espécies passariam a ficar isoladas umas das outras. A partir daí haveria um isolamento entre essas espécies. E essas espécies passariam a surgir, a se diferenciar de forma isolada, surgindo uma nova espécie a partir de então. Bom, agora antes de terminar a aula, vamos fazer a retomada de alguns conceitos a partir de alguns exercícios que foram selecionados. Vamos para as primeiras atividades. Considere as alternativas a seguir para responder as questões de 1 a 3. Nós temos aí 4 opções: criacionismo, esoterismo, evolucionismo e paganismo. Primeira questão: algumas tribos indígenas brasileiras acreditavam que os primeiros seres humanos haviam sido criados por uma entidade divina a partir da massa de milho. Em que corrente de pensamento essas ideias podem ser classificadas? Bom, se tem uma entidade divina envolvida, ela só pode ser criacionismo. Segunda questão, o arcebispo irlandês James Ussher, ele calculou com base em seus estudos bíblicos que Adão e Eva se originaram por obra divina no ano 4004 a.C. Que corrente de pensamento melhor corresponderia à adotada pelo bispo? Nós temos aí, inspirado na Bíblia, também a teoria criacionista. A terceira questão, nós temos morcegos que apresentam várias adaptações semelhantes às desenvolvidas pelas aves, que diminuem a densidade do corpo. Os ossos de sua cauda diminuíram até se tornarem finos como palha, ou desapareceram totalmente. Essa descrição ela foi adaptada do livro A Vida na Terra, de David Attenborough. Ela seria mais bem enquadrada em que corrente de pensamento? Bom, aqui nós temos o quê? Adaptação, surgimento de características adaptativas, ossos com caudas que diminuíram, até se tornarem finos como palha, desapareceram totalmente, adaptação ao meio ambiente. Então essas ideias elas são frutos de evolucionismo. Bom, para responder a questão de 4 a 6, a gente tem 4 afirmações. A primeira afirmação: a adaptação evolutiva resulta do processo reprodutivo diferencial. A segunda afirmação: a adaptação resulta da interação entre os organismos e o ambiente. A terceira afirmação: a adaptação resulta do uso intensivo de uma estrutura anatômica, pode ser transmitida à descendência. E a quarta afirmação: o documentário fóssil sustenta a ideia de que o número de espécies não mudou. Bom, na quarta questão ele fala da teoria evolucionista de Darwin. Que ideias que ele admite? A gente já falou aqui: adaptação evolutiva, em um processo de reprodução diferencial. A gente falou aqui dos pombos, então a primeira afirmação está correta. A segunda afirmação, também, ela fala da interação entre organismos e ambientes. A terceira afirmação, ela já não está relacionada a Darwin, está relacionada a Lamarck. E o documentário fóssil sustenta a ideia do número de espécies não mudou. Não, na verdade, ele não sustenta isso.
Então, a teoria de Darwin admite as ideias expressas em 1 e 2. A teoria evolucionista de Lamarck admite as ideias expressas em também 2 e 3. Lamarck não acreditava no sucesso reprodutivo diferencial. Então, apenas as afirmações 2 e 3 têm a ver com as ideias de Lamarck. E uma ideia comum ao darwinismo e ao lamarquismo, como a gente pode perceber, é a segunda afirmação. Ela está presente aí, tanto na quarta como na quinta questão. Sétima questão. Algumas pessoas acreditam que o bico longo dos beija-flores surgiu pela necessidade que eles têm de alcançar as glândulas produtoras de néctar no interior das flores tubulares. E a segunda afirmação, outras admitem que o comprimento do bico dos beija-flores variava entre os indivíduos ancestrais e que os nascidos com bicos mais longos tiveram mais facilidade de obter o alimento e maior chance de sobreviver e deixar descendentes com bico cada vez maiores ao longo das gerações. Então, quando a gente observa essa segunda afirmação, a gente percebe bem a questão da seleção natural. E a seleção natural, ela foi descrita muito bem por Darwin, né, no pensamento darwinista. A interpretação 1 tem a ver mais com o pensamento lamarquista. Então, nós temos aí como resposta a letra D. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim do primeiro capítulo. Próximo capítulo, nós trataremos das evidências da evolução biológica. Façam os exercícios que constam nos materiais de vocês, para que nós possamos, no final aí do módulo, resolver todas as questões juntos. Até a próxima, pessoal.